Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Vida. Sou o evangelista Alceu Júnior e hoje nós vamos estudar as lições bíblicas da CPAD da classe dos jovens. Mas antes, porém, eu convido você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações, para que sempre quando nós postarmos conteúdo novo, você possa receber de antemão, tá bom? E também que você compartilhe este vídeo, esta pré-aula com outras pessoas. Nos ajude a alcançar o maior número de pessoas para a glória do nome de Deus. Combinado? Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida. Hoje para nós estudarmos a lição de número 5 da revista da classe dos jovens, onde nós estamos estudando neste trimestre sobre o tema central deste trimestre que vai falar, que está falando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida cristã vitoriosa. Esse é o tema central aqui do nosso trimestre, onde nós estamos estudando sobre doutrina bíblica, E tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E hoje, irmãos, nós chegamos na lição de número 5. A lição de número 5, que vai falar sobre as falsas doutrinas, tá? Então eu quero já convidar você para que você pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aqui meditar na palavra do Senhor nosso Deus e aprender neste tema tão relevante que é o tema da doutrina bíblica, tá bom? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que traz por título As Falsas Doutrinas, tá bom? E aqui já de antemão eu quero lhe dizer que a maneira de nós sabermos quando a doutrina é falsa é conhecendo, obviamente, a doutrina verdadeira. Ou seja, eu sei o que é falso quando eu entendo, compreendo, coloco a palavra de Deus no meu coração. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá bom? Então quero convidar você para nós aprendermos um pouco mais sobre doutrina bíblica dentro deste tema tão relevante que é estudar sobre as falsas doutrinas. Ou seja, nós nos prepararmos para enfrentar aquilo que já tem assolado a igreja, já tem tentado confundir a mente de muitas pessoas. Então, eu quero que você, meu irmão, esteja preparado, esteja vacinado contra as falsas doutrinas, tá bom? O texto principal da lição está lá na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 6, que vai dizer o seguinte: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu já te quero fazer uma pergunta nesta noite. Você conhece o espírito da verdade? Ou seja, você conhece a doutrina bíblica? Você conhece o espírito do erro? Você conhece as doutrinas falsas? Então é justamente isso que João está falando. Eu quero convidar você nesta noite para que nós possamos compreender o que são as doutrinas falsas, partindo do princípio que nós estamos estudando o que é uma doutrina verdadeira. Combinado? O resumo da lição, irmãos, trazida aqui, vai dizer o seguinte: na atualidade, encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. Elas quem? As falsas doutrinas e as ideologias. E eu quero aqui trazer apenas uma definição,
do que é uma ideologia. Falsa doutrina, nós vamos mergulhar aqui, né? Durante essa lição. Mas eu quero trazer aqui uma breve definição da palavra ideologia. Ideologia, irmãos, é tudo aquilo que tenta implementar ou implantar, né, o pensamento de determinado grupo. Quando alguém tenta colocar, implementar o pensamento de um determinado grupo para os demais. Tá? Então, isso é uma definição bem geral do que é uma ideologia. Quando alguém tenta incutir um pensamento próprio daquele grupo para os demais. Aquilo lá é uma ideologia, tá? E a gente vai ver que a ideologia e falsas doutrinas, elas andam de mão dadas, tá bom? E é um perigo, né? Algo nocivo para a Igreja de Cristo. Então vamos aprender, né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos orienta com relação a isso, tá bom? Combinado? A lição tem 3 objetivos, irmãos. Primeiro, explicar o que é doutrina de demônios, né? Um texto que aparece na Bíblia, né? Uma referência bíblica, onde o autor do livro sagrado menciona esta palavra doutrina de demônios. Nós vamos ver aqui na lição o que significa essa expressão. Segundo objetivo, conscientizar da sedução das falsas doutrinas, né? É um perigo, né? As falsas doutrinas tentando adentrar ao seio da igreja, né? Tendo uma roupagem de piedade, porém ela é nociva à vida do cristão. E terceiro, compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás. Ou seja, temos que estar alerta, vigilante contra as falsas doutrinas. E mais uma vez eu repito, para saber o que é falso, eu preciso conhecer o que é verdadeiro, tá bom? Então convido você para nós virmos juntos e aprendermos aqui sobre este ensino tão importante. Combinado? O texto bíblico, irmãos, que dá base aqui a esta lição é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 5, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao versículo de número 5, que diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Tá bom? Esse é o texto bíblico que dá base à lição que nós vamos estudar hoje, falando sobre as falsas doutrinas. Maravilha? Partimos agora, irmãos, para a nossa introdução aqui da nossa lição. E esta lição, irmãos, ela tem como objetivo, né, ressaltar que nós não podemos nos deixar enganar pelas sutilezas das falsas doutrinas, tá? Então esse é o cerne aqui da nossa lição. Ela vai trazer para nós esse conceito, esse alerta muito importante. Não nos deixar enganar pelas falsas doutrinas, tá? Porque elas sempre permearam o seio da igreja, foi sempre combatida por Jesus, pelos apóstolos, né? E também deve ser por nós hoje também. Então é em cima disso que a lição ela vai versar. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, né? Nós lemos aqui 1 Timóteo capítulo 4, lemos aqui o versículo 1, onde traz essa expressão espírito de demônios, né? Então, nessa lição, nós vamos ver que o apóstolo Paulo chama essas falsas doutrinas de espíritos de demônios, tá?
Então a gente já vai começar a trabalhar essa questão definindo o que essa doutrina de demônios, tá? Então nada mais é do que essas falsas doutrinas que tentam adentrar ao seio da igreja. A essas falsas doutrinas, Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, Paulo chama essas falsas doutrinas de doutrinas de demônios. Nós podemos até, irmãos, definir aqui que a expressão doutrina de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e contra a sua palavra, tá? Então tudo aquilo que é contrário a Deus, é contrário à palavra de Deus, tudo isso entra no bojo de falsas doutrinas, porque se algo é contra a palavra de Deus, é uma palavra que contrapõe a palavra de Deus. Ou seja, isso que está sendo propagado, que é contra a palavra de Deus, é uma falsa doutrina. A essas falsas doutrinas, então, Paulo classifica e as chama, né, de doutrina de demônios, tá bom? Então, a nossa lição vai versar justamente sobre esse perigo, esse cuidado que nós devemos ter contra as falsas doutrinas que nós acabamos de ver, que é o que Paulo chama de doutrina de demônios. Maravilha? Bom, no tópico 1 aqui da nossa lição, irmãos, nós vamos trabalhar o seguinte tema: doutrina de demônios, que nós já sabemos que refere-se aos falsos ensinos, tá? Ou às falsas doutrinas. As falsas doutrinas são classificadas como doutrinas de demônios. Maravilha? Bom, e aqui o primeiro tópico, né, o primeiro item deste tópico vai falar o seguinte: doutrina de demônio. O que são? Você já sabe que nós acabamos de definir, né, que doutrina de demônio nada mais é do que as falsas doutrinas. E o próprio comentarista aqui já define isso para nós aqui no início deste item, dizendo que doutrina de demônios, né, ou que o falso ensino nada mais é do que a doutrina de demônios, tá bom? Mas afinal, o que significa doutrina de demônios, né? A gente já sabe que doutrina de demônios é todo o ensino falso, toda falsa doutrina, né? É classificada por Paulo, é definida por Paulo como sendo doutrina de demônios, né? Mas o que nós podemos trazer mais, irmãos, como significado dessa expressão doutrina de demônios, que nós sabemos que é uma falsa doutrina? Nós podemos dizer que uma falsa doutrina ou doutrina de demônios é tudo aquilo que se opõe a Deus e à sua palavra e aos seus princípios. Tudo que se opõe a Deus, que se opõe à sua palavra, que se opõe aos seus princípios, são classificados então como falsos ensinos, falsas doutrinas ou doutrina de demônios, né? Também podemos definir aqui que todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra também são classificados como falsos ensinos ou doutrina de demônios, tá bom? Então, essa seria a definição bem abrangente do que é uma falsa doutrina ou doutrina de demônios, tá bom? Acho que essa parte ficou bastante tranquila, né? Para a gente poder entender dentro deste primeiro item. O segundo item do tópico 2, nós vamos falar sobre a doutrina de demônios e as suas produções, né? Vamos ver quem que produz essa falsa doutrina, qual que é a fonte produtora das falsas doutrinas, né? Bom, a doutrina de demônios, como nós falamos, né, é o ato de se ler de forma errada as escrituras. Se nós falamos que doutrina de demônio é o falso ensino, é obviamente que quem vai propagar o falso ensino pega a palavra de Deus e a distorce, né? A transtorna para trazer um significado errado daquilo que a Bíblia diz, tá? Então, nós podemos partir aqui do princípio que a doutrina de demônios, podemos dizer como falsa doutrina, é o ato de se ler de forma errada as escrituras, né?
ler algo e trazer uma interpretação ou ensino, né, de forma equivocada, de forma errada, de forma intencional, para justamente tirar do seio da igreja genuína, da igreja verdadeira, o povo de Deus, tá bom? Bom, isso, irmãos, é feito, né, promovendo a inimizade contra Deus, tá? Então tudo isso acaba ocasionando a inimizade contra Deus. Ou seja, essas falsas doutrinas, essas doutrinas de demônio, né, que acaba trazendo esse ensino errado, ela acaba promovendo a inimizade contra Deus, né? Então isso é algo terrível que nós temos que ter bastante cuidado. Então a doutrina de demônios, como nós estamos trabalhando esse termo aqui, ela é promovida e produzida por Satanás. Porque é justamente Satanás que tenta, de todas as formas, colocar o homem contra o seu Criador. É Satanás que tenta promover a inimizade entre o homem e o seu Criador. Isso aconteceu lá no Éden, né? Quando houve lá a ruptura da confiança entre o homem e Deus, com a queda do homem, devido à questão envolvendo a serpente, e ali entrou o pecado no mundo, né? Ou seja, houve uma cisão entre o homem e Deus. Tanto que o profeta Isaías vai dizer, né, no seu livro, que o pecado que entrou no mundo, né, é o que faz divisão entre Deus e o homem, né? Então, o trabalho de Satanás é promover esta inimizade contra Deus. Então, nós podemos, dentro desse tópico, né, que nós estamos falando sobre a doutrina de demônios e as suas produções, dizer que Satanás é aquele que produz essa doutrina de demônios, ou seja, esta disseminação da falsa doutrina. Então, a doutrina de demônios, podemos afirmar aqui, trazer como conhecimento que ela é promovida e produzida por Satanás, ou seja, ele é a fonte de toda falsa doutrina, de toda doutrina de demônios que tem como objetivo trazer uma inimizade, uma ruptura, uma separação entre o homem e entre o Senhor nosso Deus, tá bom? É claro, né, com o propósito que Satanás dissemina, né, todas estas falsas doutrinas, esses falsos ensinos, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé, tá bom? Da fé genuína, da fé verdadeira. Então nós temos aqui Satanás como a fonte do que produz as falsas doutrinas, os falsos ensinos ou a doutrina de demônios, com o intuito de afastar você, meu irmão, você jovem, dos caminhos do Senhor, tá bom? Quantas coisas têm surgido hoje, né? Ideologias demoníacas surgindo hoje para fazer o quê? Que você se apostata da fé, tá bom? Inclusive até a própria leitura bíblica que nós lemos aqui, que é o texto da base dessa lição, lá em 1 Timóteo 4, o versículo 1, vou mais uma vez repetir, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, alguns vão se apostatar da fé. Por conta do que? Aqui Paulo vai dizer para Timóteo, né? Porque estes que estão se apostatando da fé, eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Exatamente aqui, né, que nós estamos dizendo que essas falsas doutrinas, essas doutrinas de demônios têm como propósito fazer com que o crente se apostate da fé. Então fica firme, não desista, creia. Contra o falso ensino, nós temos o antídoto, nós temos, né, a solução, que é a genuína palavra de Deus. Maravilha? Bom, agora no item 3 do tópico 1, vamos falar sobre o enfrentamento às doutrinas de demônios. Bom, nós sabemos o que é a doutrina de demônios, sabemos que tem como fonte geradora o próprio Satanás, né? E com o propósito de fazer com que o crente se apostate da fé. E agora, nesse item 3, nós vamos ver
como enfrentar, né, o enfrentamento às doutrinas de demônios. Como enfrentar as falsas doutrinas? Quer saber? Vamos comigo lá, em nome de Jesus, tá? O texto no qual Paulo trata essa expressão doutrina de demônios, irmãos, oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la, né? No próprio texto que nós lemos lá no início, né, quando Paulo envia a sua carta, né, a sua primeira epístola a Timóteo, quando Paulo vai trabalhar essa questão, né, que nos últimos dias alguns vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, né, e a doutrina de demônios. No próprio texto, Paulo já oferece para nós uma orientação de como a igreja deve vencê-lo, né? O texto ele foi escrito enquanto a igreja em Éfeso estava sofrendo com os ataques dessas falsas doutrinas. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, que estava em Éfeso, Paulo sabia do que Timóteo estava enfrentando na igreja lá, os falsos ensinos, tentando adentrar ao seio da igreja, trazendo perturbação à membresia, à igreja local. Então Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele dá para Timóteo a receita para enfrentar, né, esses falsos ensinos que estavam sendo um desafio para Timóteo, um desafio para a igreja, trazendo perturbação para a igreja local. Interessante que este caminho, né, que Paulo orienta Timóteo, né, Paulo ele incentivava Timóteo a pregar, a viver e a desenvolver na palavra. Olha que interessante, né? E nós falamos isso no começo da nossa aula, né? Acho que foi uma das primeiras palavras. Nós dizemos o seguinte: para enfrentar a falsa doutrina, eu preciso conhecer a verdadeira. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo para Timóteo, em outras palavras, mas Paulo está dizendo justamente isso, porque Paulo estava incentivando, pelo texto que nós lemos, Timóteo para que ele pregue. Pregue o quê? A doutrina verdadeira. Ou seja, para combater falsas doutrinas, pregue a doutrina verdadeira. Mas não só pregar, é viver a doutrina verdadeira e se desenvolver na palavra, ou seja, crescer junto. Você que tem acompanhado conosco aqui as nossas pré-aulas no canal Palavra de Vida, você tem crescido conosco na palavra. Nós temos crescido aqui na palavra de Deus. E esse crescimento é o que vai dar para nós condições de enfrentarmos as falsas doutrinas. E é em cima disso que Paulo orienta e Paulo fala a Timóteo, né? O jovem pastor, né, ou seja, falando aqui de Timóteo, ele foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinos que a igreja estava recebendo. Ou seja, mediante tanta coisa que estava sendo colocado, né, que estava sendo inserido no seio da igreja, né, como falsos ensinos, neste meio, né, surge a orientação de Paulo a Timóteo, dizendo: Timóteo, se coloca de pé. Né? Tá vendo os falsos ensinos estão tentando entrar aqui na igreja? Combata-o pregando, combata-o ensinando, combata-o falando. Ou seja, falando o que, irmãos? Falando da sã doutrina. O antídoto para o falso ensino é o ensino genuíno, o ensino verdadeiro, o ensino cristocêntrico, ou seja, o ensino da palavra de Deus, tá? Então é em cima disso que Paulo orienta e dá para Timóteo a direção. Para enfrentar os falsos ensinos, ele tinha que ministrar o ensino verdadeiro, tá bom? Agora observe, irmãos, atentamente o que Paulo vai falar para Timóteo, né? Direcionando ele a combater as falsas doutrinas com o ensino genuíno, com o ensino verdadeiro. Olha o que Paulo fala aqui para Timóteo, né? É interessante. Palavras do apóstolo Paulo a Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos. Que coisas que Paulo estava se referindo a propor, né? A gente vai ver já já, calma aí. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
né? Então Paulo fala para Timóteo, Timóteo, a maneira de combater a falsa doutrina é ensinando a doutrina verdadeira, né? Em linhas gerais. E aí Paulo fala para Timóteo, olha, se você propor estas coisas aos irmãos, e interessante, irmãos, que essa expressão propondo tem relação direta com pregar. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo estivesse dizendo a Timóteo. Timóteo, se você pregar estas coisas, ou seja, as doutrinas bíblicas, o ensino verdadeiro, o ensino genuíno, você vai ser o quê? Um bom ministro de Jesus Cristo. Olha que conselho maravilhoso de Paulo para Timóteo, né? E aí Paulo conclui, propondo estas coisas, ou seja, ensinando, pregando a doutrina verdadeira, você vai ser bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que tem seguido, né? E interessante, irmãos, que esta questão criado, né, que aparece aqui nesse conselho de Paulo para Timóteo, refere-se ao alimento no qual Timóteo foi criado. Tanto que Paulo destaca a fé da mãe e da avó de Timóteo, né? Então veja que Timóteo tinha uma base doutrinária, uma base bíblica sólida, né? Então Paulo destaca que Timóteo tem que continuar pregando o ensino verdadeiro para combater os falsos ensinos, né? Ou seja, propor isso para a igreja, de pregar, ministrar, falar da palavra do Senhor nosso Deus, né? Porque foi dessa forma que ele foi criado. Esse foi o alimento de Timóteo quando ainda jovem, ou seja, doutrina bíblica, palavra de Deus, ensino genuíno, ensino verdadeiro. Então é justamente isso que Paulo estava orientando Timóteo, dando para ele o caminho de como combater, né, as doutrinas falsas, né? Então nós temos aqui, irmãos, que a forma de enfrentar a denominada doutrina de demônios, né, é a pregação do evangelho e da boa doutrina, tá bom? Então acho que isso ficou claro para nós neste terceiro item do tópico 1, que é enfrentando as doutrinas de demônios. Então nós fechamos aqui dizendo que a forma para enfrentar as doutrinas de demônios é a pregação do evangelho e a boa doutrina. Não há outro caminho para enfrentar senão ensinar a verdade. Bacana? Bom, nós chegamos agora ao tópico 2 da nossa lição. Nós vamos falar agora no tópico 2, a sedução das falsas doutrinas. No primeiro, irmãos, nós falamos sobre a doutrina de demônios e explicamos o que é a doutrina de demônios, a fonte e como enfrentá-la, tá? Agora, no tópico 2, nós vamos falar sobre a sedução das falsas doutrinas, né? O que é que acaba seduzindo, né, o ser humano a ir pelo caminho dessas ideologias, essas falsas doutrinas, tudo isso que é contrário à palavra de Deus. E aqui o comentarista traz para nós 3 itens, né? Ou seja, 3 seduções para que a gente possa trabalhar aqui dentro do tópico 2, que é a sedução das falsas doutrinas. A primeira delas é falar sobre a sedução da idolatria, né? A primeira coisa, irmãos, que eu queria falar sobre idolatria é que às vezes nós temos a percepção de que idolatria é quando a pessoa adora ídolos, né? Na verdade, idolatria vai muito mais além do que se prostrar a um ídolo, do que adorar uma imagem de escultura. Na verdade, a idolatria, ela é um sentimento, tá? Olha só para você ver, para que você possa compreender comigo, né, a definição de idolatria. Podemos dizer que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Ora, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, em nossas vidas, né, é classificado como idolatria. Então você percebe aqui comigo que idolatria é muito mais do que adorar, é uma imagem de escultura. Idolatria é um sentimento, porque para você adorar uma imagem é porque você tem um sentimento por aquilo. Mas, por exemplo, né, a riqueza, quando você dá mais crédito à riqueza do que a Deus, aquilo é uma idolatria. Quando você tem
um determinado veículo que você não pode ir na igreja porque você precisa, sei lá, de repente não vai à escola dominical porque domingo você tem que lavar o carro, né? E fica com aquilo sempre. Aquilo pode ser caracterizado também uma idolatria. Então, idolatria, ele é um sentimento, ou seja, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, tá? Então, tome cuidado porque esse é um caminho, né, uma sedução que leva às falsas doutrinas, tá bom? Veja que Jesus deixou bem claro isso, né, que o que domina o coração do homem torna-se um objeto da sua adoração, né? Ou seja, aquilo que domina o coração do homem vai se tornar objeto também da sua adoração. Então, por isso que a idolatria, ela é caracterizada um sentimento, tá? Bom, com isso nós concluímos, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus, e é isso que as falsas doutrinas fazem, né? Elas existem e elas trabalham para desonrar a Deus porque são contrárias às verdades bíblicas, contrárias aos princípios, aos valores expressos na Bíblia Sagrada. Então, as falsas doutrinas, elas trabalham para desonrar a Deus. Portanto, elas são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não o Todo-Poderoso, tá? Então, cuidado com isso, né? Dentro desse tema, dessa sedução que é a idolatria, ela tenta desonrar a Deus, né? Trazendo o homem para o centro das coisas, né? Hoje em dia tudo tende a girar em torno do homem, ou seja, o homem hoje é o centro das coisas, é o centro das atenções. Então, esse sentimento que permeia o coração das pessoas, trazendo o homem como centro de tudo, né? Isso nada mais é do que um caminho de idolatria, um sentimento, né? Aonde tira o lugar de Deus, a primazia de Deus e começa a inserir o homem ali. Então veja que a idolatria, ela é esse sentimento, tá? E é um perigo, irmãos. É um perigo porque as pessoas, elas começam a tirar Deus do centro e colocar o homem. E por que eu digo que isso é um perigo? Porque, veja, hoje nas nossas pregações, muitas pregações têm se preocupado muito em colocar o homem no centro das coisas. Ou melhor, o homem no centro da pregação, né? Falando, massageando o ego do homem, falando que vai receber, que vai acontecer, né? Ao passo que a palavra, a doutrina verdadeira, ela tem que ser pregada. Jesus, ele é o centro da nossa pregação, ele é o cerne da nossa pregação. E quando eu tiro Jesus disso, eu acabo trazendo o perigo da idolatria no meu coração, tirando Jesus do centro e colocando o homem. Ou seja, esse sentimento de valorizar o homem, de colocar o homem no centro, começa a permear o meu coração, em detrimento daquele que deveria e deve ser o centro de todas as coisas e o centro também da nossa vida e do nosso coração. Bacana? Esse é o primeiro item do tópico 2. Voltando agora aqui, irmãos, para o item 2, né? Do tópico 2, agora vamos falar sobre a sedução do relativismo. Falamos sobre idolatria, que é um sentimento, é tudo aquilo que tenta preencher o lugar de Deus, né? Nós vimos que temos que tomar cuidado porque a idolatria, ela vem travestido, né, de uma roupagem para colocar o homem no centro das coisas em detrimento de Deus, né? Ou seja, afasta Deus e coloca o homem no centro de todas as coisas. E você vai ver por que isso é perigoso, tá? Então, idolatria é um sentimento que podemos caracterizar que é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, tá bom? Então é um perigo. Quando Deus sai do nosso coração, Deus sai do centro das coisas e começa a entrar o homem, né? Então isso é um perigo, porque isso daí é um passo para a idolatria.
O segundo ponto aqui vai falar então sobre a sedução do relativismo, né? O relativismo, podemos dizer aqui, que é a crença que afirma não existir verdades absolutas. Tudo é relativo. Não há verdade absoluta. E por que que isso é um perigo? Talvez você esteja me perguntando, mas por que que isso é um perigo, né? Pois a verdade, irmãos, depende do ponto de vista de cada pessoa. Ou seja, se não tem verdade absoluta, então a verdade vai ser de acordo com a ótica daquela pessoa, né? Ora, se a Bíblia diz que a união, o casamento é entre um homem e uma mulher, né? E nós defendemos isso, o relativismo vai trazer essa ideia contrária, dizendo assim, olha, depende, porque dentro da minha ótica, né, se está fazendo o homem feliz, isso é o que importa. Então veja que Deus começa a sair do centro e entrar o homem, é a questão da idolatria, né? Quando algo começa a tomar o lugar de Deus, e quem é esse que começa a tomar o lugar de Deus? O homem. E aí você acaba colocando o relativismo aqui, né? Uma coisa vai ligando a outra, e o relativismo é o que não tem uma verdade absoluta. Então, se está satisfazendo o homem, está tudo certo. Não existe uma verdade absoluta. Para nós, a verdade absoluta, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a união, ela é entre um homem e uma mulher, acabou. Isso é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta, tá? Então não existe relativismo, né, dentro da palavra de Deus. A Bíblia falou, tá falado, né? Mas o relativismo seria isso, não ter uma verdade absoluta, né? Tudo vai depender do ponto de vista, né? Por exemplo, no que se refere aos princípios morais, por exemplo, né? O relativismo, ele propõe que não há princípio moral imutável. Olha que coisa demoníaca, né? E nem absoluto. Então, dentro dos princípios morais, eu dei o exemplo agora do casamento, né, entre um homem e uma mulher, é um princípio moral, né? A união, né, o sexo decorrente dali é aprovado por Deus, tá? Então, o relativismo vai trazer, afrontando esse princípio moral. Então, veja que o quão perigoso é, né, este caminho do relativismo. E nós não podemos deixar, irmãos, que esse relativismo também entre no seio da igreja, né? Nós começamos a relativizar o pecado. Ah, não, mas é isso, aqui. Não, isso, irmãos, vai entrando devagarzinho, né? Não, mas temos que cuidar. Não, irmãos, veja, o Senhor, ele aceita todos, tá? Venha como estar. Mas o Espírito Santo é poderoso para trabalhar, para transformar vidas, para fazer com que aquele que praticava o pecado não pratique mais, tá bom? Então a igreja acolhe todos. O Espírito Santo, ele trabalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Agora, aceitar a prática, né, afrontando o nosso princípio moral, apregoando o relativismo, né? Que não, o importante é o homem ficar satisfeito. Não, aí acaba afrontando, né, a doutrina bíblica, aquilo que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, o relativismo tem que tomar cuidado para que isso também não fique, inclusive dentro da igreja, né? Nós relativizando, né, várias coisas. Então, tome cuidado, tá? Com este ataque, né, aos princípios morais da igreja. Bom, podemos dizer também que o relativismo, ele prega a inexistência da verdade absoluta. Então, para o relativismo, o que eu acabei de falar não é uma verdade absoluta. Ou seja, a união não precisa necessariamente ser de um homem e de uma mulher, né? Quem vai dizer isso? É o relativismo. Não, por quê? Porque para ele não há verdade absoluta. Para nós, dentro do princípio moral cristão, isso é uma verdade absoluta. Agora veja o perigo do relativismo, relativizar até mesmo esses princípios morais, os princípios bíblicos, os princípios da doutrina da palavra de Deus. Podemos dizer também que o relativismo, ele ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus, é o que nós estamos falando. O relativismo ataca, né, de forma bem central a palavra de Deus, quando ataca os princípios pregados
inseridos na palavra de Deus. Quando ele afronta, dizendo que não é absoluto, ataca com certeza a palavra de Deus, tá? Então, podemos aqui, né, colocar essa questão, né, o relativismo, como uma importante sedução da falsa doutrina. E precisa, irmão, ser rechaçada e enfrentada. Então, a igreja precisa se posicionar. Hoje está se levantando muitas ideologias travestido, né, desse princípio do relativismo, né? Não tem verdade absoluta, a sociedade vai mudando, vai construindo, né? E isso não pode a igreja assimilar isso. A igreja não pode aceitar isso passivamente, de maneira nenhuma. Como um comentarista de forma bem sábia disse aqui, que nós devemos tomar cuidado com essa falsa doutrina, né? Que vem travestido do relativismo. Tomar cuidado. E é preciso, aí ele chama a atenção da igreja, rechaçar e enfrentar. E aí eu pergunto para você mais uma vez, como rechaçar e enfrentar? Mais uma vez, pelo ensino da palavra de Deus. Bacana? Assim nós enfrentamos e rechaçamos de vez por toda o relativismo, tá bom? A Bíblia é a fonte genuína para combater tudo isso daí. Combinado? E o terceiro ponto aqui do tópico 2 é falar agora sobre a sedução do hedonismo. Falamos de idolatria, que é um sentimento, falamos do relativismo, né, que não há verdade absoluta, e agora vamos falar da sedução do hedonismo, tá? E o que seria primeiro o hedonismo, né? O hedonismo, irmãos, é a busca desenfreada, escuta só, é a busca desenfreada e sem critério do prazer. Isso é hedonismo, tá? Essa sedução do hedonismo é a busca absoluta e desenfreada do prazer. O prazer a qualquer custo, tá? É isso que é o princípio do hedonismo. E essa cultura pós-moderna que nós estamos vivenciando, né? Ela incentiva e patrocina o sentir-se bem. Não sei se você já ouviu, né, já viu nos noticiários, né, nesse quesito da cultura, neste cultura pós-moderna, como o comentarista coloca aqui, algumas apresentações que tentam trazer erotismo para as nossas crianças, né, pessoas nuas dizendo que ali é uma expressão de arte. Veja a aberração, né? Ou seja, a afronta ao pudor das nossas crianças. Eu sei que você já deve ter presenciado isso no noticiário. Só que isso, para a sociedade moderna, chama-se cultura pós-moderna. Ou seja, é a busca pelo prazer a qualquer custo, sem critério nenhum. Ou seja, se aquilo está trazendo satisfação por homem, está tudo certo. Não importa os meios com que isso aconteça. Então veja que o hedonismo, irmãos, é uma sedução que vai trazendo aí um caminho para doutrinas falsas, tá? Para as doutrinas de demônios, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado com esse caminho da sedução, de dizer que o homem tem que ser feliz a qualquer custo, né? Que não importa o meio, importante é a satisfação e o prazer do ser humano, tá? Então tome cuidado com isso daí. E aí, obviamente que o hedonismo, que busca, né, esse prazer desenfreado a qualquer custo, ele traz por trás aquelas frases, né, bem, vamos dizer assim, bem apelativa, né, sentimental, melhor dizendo, do tipo, o importante é ser feliz. É uma frase bonita, né? O importante é ser feliz. Agora, a qualquer custo, inclusive negando doutrinas bíblicas, princípios morais, acho que não, né? Ou outra frase, por exemplo, Deus quer o seu bem e não o seu mal. Veja, irmãos, que é até utilizado verdades, né? Porque realmente Deus quer o seu bem e não o seu mal. Mas Deus não quer o seu bem a qualquer custo. Deus não quer o seu bem você pecando. O fato de você sentir prazer no pecado, né,
não quer dizer que Deus queira que você continue assim. Ao contrário, Deus quer que você saia, porque o pecado pode te trazer prazer, mas esse prazer é momentâneo, é passageiro. Agora, o que Deus tem para você, ele é eterno, tá? É uma alegria eterna, é o que Deus tem para você, tá? Então, cuidado com o hedonismo, né? A busca do prazer a qualquer custo. E com palavras, né, bonitas, né? O importante é ser feliz, ou Deus quer o seu bem e não o seu mal. Bom, Deus quer o bem das pessoas, nós sabemos, né? Acabamos de falar. Mas o caminho para isso é o quê? É qualquer custo? Não. O caminho para este bem que Deus quer para mim e para você, o caminho para isso, para dizer assim, olha, Deus ele quer o nosso bem. Tem um caminho a seguir? Tem. Esse caminho, irmãos, é o princípio absoluto da palavra de Deus. Ou seja, quando eu sigo os princípios descritos aqui na palavra de Deus, quando eu sigo o que está escrito nesse livro, demonstra para mim um amor de Deus. Porque quando eu olho e vejo um Deus cuidadoso, dizendo, olha, não faça isso, porque isso vai trazer prejuízo. Olha, não faça aquilo, porque aquilo vai trazer. Veja o que Deus falou para a nação de Israel lá no Antigo Testamento. O Senhor disse para Israel, Israel, olha, eu coloco para vocês dois caminhos. O caminho da maldição e o caminho da bênção, para vocês escolherem. Agora eu aconselho vocês a irem pelo caminho da bênção. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Deus quer o bem, nosso quer. E qual que é o caminho do bem? A palavra de Deus, tá bom? Então nós podemos dizer aqui, irmãos, que o hedonismo, né? Ele é o termo técnico, vamos dizer assim, para aquilo que Tiago chama de deleites, né? Deleites dessa vida, né? Ou seja, os prazeres desenfreados desta vida, tá? Que Tiago fala muito na sua epístola, né? Então os deleites desse mundo não são capazes de fazer, ou melhor, de satisfazer o anseio da alma do homem. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Esses deleites, esses prazeres que o mundo oferece, dentro dessa cultura do hedonismo, prazer a qualquer custo, veja que este deleite, ele traz um prazer, não vou negar, mas ele é momentâneo, ele é passageiro. E às vezes após aquele prazer que é momentâneo, vem o quê? O sentimento de culpa na sua consciência. E esse sentimento de culpa aflige a tua alma. Então veja que esse prazer a qualquer custo, que é momentâneo, traz para você consequências danosas depois, né? Então tomemos cuidado com isso, tá? Então podemos dizer que os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o quê? Os anseios da alma. Porque mesmo trazendo esse prazer para o seu corpo físico, por exemplo, a sua alma, o seu coração vai continuar vazio, porque os deleites deste mundo não podem satisfazer, né, o que a tua alma precisa. Quem pode preencher o vazio da tua alma chama-se Jesus Cristo de Nazaré, por intermédio da sua palavra. Amém? Glórias a Deus, né? Bom, então podemos dizer, irmãos, que somente o temor e a entrega a Deus levam o homem a desfrutar o quê? Da verdadeira felicidade, né? Então, somente o temor a Deus e a entrega a Deus, né, leva o homem a desfrutar da verdadeira felicidade, né? O caminho é Deus, o caminho para ter uma vida prazerosa é na presença do Senhor nosso Deus. Bom, podemos concluir esse tópico 2 dizendo o seguinte, que a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos bases para toda sorte de falsa doutrina, tá? Então é a falsa doutrina, ela vai ser revestida de conceitos de idolatria, um sentimento que visa trazer o homem no centro das coisas, tirando Deus, né? Então tudo aquilo que coloca Deus, coloca alguém no lugar de Deus, né? É idolatria. Então a falsa doutrina vai trazer isso, vai trazer também o relativismo, né? Não há verdade absoluta.
Então é relativo, né? Ou seja, aquilo que a Bíblia fala de princípios morais vai depender, né, do que o homem entender. Relativismo, não tem verdade absoluta. E nós entendemos que sim, a verdade absoluta é a palavra de Deus, né? E essas falsas doutrinas também são travestidas desse sentimento do hedonismo, né? Prazer a qualquer custo, tá? Então as falsas doutrinas vêm trazer isso. Não, mas não importa, né? O homem pode casar com homem, a mulher com mulher, porque eles vão ter prazer. O que importa é a satisfação do homem, princípio do hedonismo, mas aí vai ferir a palavra de Deus, o princípio eterno da palavra de Deus. Tá bom? Então assim nós encerramos o tópico 2, partindo agora para o tópico 3 da nossa lição, que nós vamos falar sobre não se deixar enganar, tá? Agora vamos tratar disso aqui. Nós falamos no tópico 2 sobre a sedução dessas falsas doutrinas. Agora, como não nos deixar enganar por essas falsas doutrinas. O primeiro item vai falar: a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Ora, para eu não deixar me enganar, eu tenho que saber que há falsa doutrina, que existe falsa doutrina, que não é algo novo essas falsas doutrinas. Eu tenho que ter a percepção de que existe. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui a ser estudado. A igreja, irmão, sempre foi alertada sobre falsa doutrina, né? Desde a época de Jesus, no início da igreja primitiva, os discípulos tiveram que muitas vezes se debruçar para combater falsa doutrina. Paulo fez isso muitas vezes, inclusive, né, no texto básico que nós lemos aqui, na carta a Timóteo. Enfim, né, a igreja sempre foi alertada, né, sobre os perigos, né, e essa ação dos falsos ensinadores. Então, não é algo novo, sempre existiu dessa forma. Nós falamos aqui que Jesus, né, e alguns de seus servos advertiram a este respeito, né, ou seja, Jesus, os apóstolos no início da igreja primitiva, Paulo depois, já alertavam, né, a igreja desse perigo que é o falso ensino, tá? A igreja, dessa forma, irmãos, a igreja ela deve o quê? Estar vigilante, preparada e não deixar ser enganada, tá? Então, beleza, nós sabemos que a falsa doutrina sempre existiu, Jesus combateu, os apóstolos, Paulo, então eu preciso estar alerta, preciso estar vigilante. Quando vier um vento de doutrina, opa, eu vou lá e começo a colocar, né, essa questão. Até algo que não faz muito tempo, né, que isso ainda tem, mas começou a entrar, né, dentro aí de muitas igrejas, né, as chamadas crendices espirituais, como por exemplo as pessoas colocarem sal para que as pessoas passem em cima, né, do sal, que vai falar que vai descarregar todo mal, né, ou lenço ungido, rosa ungida, né, essas questões que trabalham mais a crendice popular do que o próprio Deus. Isso aí, irmãos, é um perigo, né, de ser inserido dentro do seio da igreja doutrinas falsas que levam o homem a idolatrar, né, determinadas coisas em detrimento de Deus, tá? Então devemos tomar cuidado com essa questão. Então a igreja sempre foi alertada, quando aparecer esses ventos de doutrina, opa, vamos para a palavra vai nos direcionar. Bacana? Bom, a advertência que Timóteo recebeu quando pastoreava a igreja de Éfeso, o texto que nós lemos aqui, lá no início, texto base, havia sido predita pelo apóstolo Paulo, né? Ou seja, Paulo já antevia, né, essas questões e já alertava Timóteo a respeito dessas coisas que aconteceriam, né? E Paulo até, parece que Paulo falando para Timóteo, a impressão que dá é que Paulo já estava vivendo os nossos dias, né? E acho que vale a pena relembrar aqui, irmãos, mais uma vez. Veja que Paulo fala para Timóteo, né, orientando ele sobre essas coisas, mas parece tão contemporâneo, né, parece tão atual. Paulo diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Não parece atual isso? Alguns não estão se apostatando da fé, deixando a genuína palavra de Deus para correr atrás de vento de doutrina, espíritos enganadores, doutrina de demônios, né? Pois é. Então parece que Paulo estava já antevendo, né,
essas questões aqui, né? Aí Paulo vai falar sobre lobos cruéis, né, que iam aparecer para atacar o rebanho de Deus, né? Então, temos que tomar cuidado, irmãos, com essas questões que são atuais, são antigas e são atuais ao mesmo tempo. Então, nós devemos estar preparados para não ser pego de surpresa e combater essa falsa doutrina com a doutrina verdadeira, tá bom? A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas, né? Então Deus sabe, Deus está no controle e Deus nos ajudará. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos, tá? Então, nós temos a ferramenta, né, que é a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco, inclusive está aqui juntamente conosco, né, ministrando essa aula. Nós temos o Senhor nosso Deus, nós temos a oração, enfim, nós temos ferramentas para combater essa falsa doutrina. Então, só depende de você, tá bom? Só depende de você. Então, aqui no item 1 do tópico 3, nós trabalhamos, né, a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja, tá? Não pode. Então, como é que eu combato isso? Estudando a Bíblia, não faltando no culto de ensino, não faltando na escola dominical. Depende de você. O segundo ponto aqui é desmascarando o engano doutrinário. Nós não vamos ser mais pegos de surpresa, tá? Sabemos. Agora, como desmascarar o engano doutrinário, né? Desmascarar a falsa doutrina. Em sua despedida, né, da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que, com a sua partida, trabalhariam para disseminar os falsos ensinos, né? Qual é essa característica que Paulo fala? Que após a sua partida, algumas pessoas iriam, né, disseminar falsos ensinos. E aqui o comentarista coloca a seguinte expressão, a crueldade, né? Ou seja, crueldade, irmãos, é aquela pessoa que faz de forma intencional, né? Olha, eu quero causar dano lá. Então Paulo fala que muitas pessoas iriam entrar com falso ensino de forma intencional. Porque o diabo, irmãos, ele quer fazer o quê? Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir você. Então, de forma intencional, muitas pessoas tentam deturpar a tua fé, os teus princípios, os teus valores, através de tudo isso que nós já estudamos, né? Da idolatria, relativismo, hedonismo. Então tome cuidado, tá bom? Existem muitas pessoas que por fora, né, pele de cordeiro, mas por dentro é lobo devorador, tá? Cruel. Então essa é a primeira característica, tá, que Paulo fala. Em outra ocasião, né, esses falsos mestres aparecem como homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esses homens cruéis aparecem lá em Efésios 4,14 como alguém que tenta enganar de forma fraudulenta, de forma intencional, tá? Então tome cuidado com esses que tentam disseminar, né, falsas doutrinas no meio da igreja, tá? O termo aqui astúcia tem sentido de fazer algo que vise benefícios próprios, né? E isso aqui, irmãos, é uma coisa séria. Muitas pessoas acabam de forma intencional, né, trazendo doutrinas falsas por conta do quê? Do benefício próprio. Olha, eu não posso falar a verdade, porque senão eu vou acabar perdendo capital, né, de pessoas aqui. Olha só que absurdo, né? Não posso falar a verdade, porque senão eu vou perder. Chegou a esse ponto de forma cruel, de forma astuta, continuar disseminando falsas doutrinas, pensando no benefício próprio. Tá? Então isso são homens cruéis, que Paulo diz aqui, tá bom? Sendo assim, os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos a sua maldade. Ou seja, a partir do momento que você começa a conhecer a verdade, fulano vai falar alguma coisa, disseminando uma mentira, querendo te enganar para benefício próprio, você vai falar assim, opa, peraí, para que isso a Bíblia não fala? Para que andar sobre isso aqui a Bíblia não fala? Para que rosa ungida? Para que lenço ungido? Para que tijolo do céu? A Bíblia não fala sobre isso.
e você vai conseguir rechaçar, porque você conhece a verdade. Ou seja, você vai conseguir desmascarar os falsos ensinos através do ensino verdadeiro, do ensino genuíno da palavra de Deus. Assim, nós vamos conseguir desmascarar o ensino doutrinário. Bacana? E o terceiro ponto aqui, para nós finalizarmos, o item 3, o tópico 3, né? É falar sobre como se proteger do engano, né? O engano virá, né? Obviamente, mas pelo conhecimento da verdade, eu consigo desmascarar o engano. Mas como, irmãos, que eu posso fazer para me proteger deste engano? Você vai falar para mim, eu vou concordar com você, evidentemente, né? Ao seu conhecendo a verdade. Maravilha, parabéns, é isso mesmo. Esse é, vamos dizer assim, o cerne da questão, tá? Mas vamos acrescentar mais algumas coisas aqui, tá? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso, né? Paulo fala aos presbíteros que estavam lá coordenando a igreja de Éfeso, né? E qual que é a orientação de Paulo para eles lá? Que cuidassem do rebanho do Senhor Jesus Cristo, pois ele é formado de pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus, tá? Então, Paulo fala para esses pastores que cuidem do rebanho, porque aquilo que estava sendo confiado a eles custou sangue. Ou seja, é algo sério, é algo que merece toda a nossa atenção, o cuidado, tá? A proteção que devemos ter com o rebanho de Deus, protegendo eles do falso ensino por intermédio do ensino verdadeiro da genuína palavra de Deus, tá? Uma outra recomendação aqui, irmãos, do apóstolo Paulo, para que a igreja ela não seja levada, né, por qualquer vento de doutrina, nada mais é do que o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre verdade e o amor, tá? Então esse crescimento espiritual, crescimento através da palavra, aonde eu aprendo o que é verdadeiro e aprendo o amor. E aqui, irmão, a gente pode destacar, né, até uma questão bastante importante para que a gente possa se proteger do falso engano, é esse equilíbrio que deve haver entre verdade e o amor. Ou seja, nós não podemos ser demasiadamente legalistas, porque o legalismo também acaba caindo para a falsa doutrina, e também não podemos ser deliberadamente praticantes da libertinagem, onde tudo pode, que também caímos no perigo da falsa doutrina. Então, verdade, como diz aqui o comentarista, né? Verdade e amor é um equilíbrio que deve haver entre a legalidade e a libertinagem. Entre esses dois extremos, nós precisamos estar aqui no centro, tá? Equilibrado, para que nós possamos continuar no princípio da doutrina da palavra de Deus. Ou como diz o nosso texto do trimestre, né? O tema central do trimestre, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Que nós possamos estar no meio, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá bom? E finalmente o apóstolo dos gentios oferece uma outra arma eficaz contra os ataques dos enganos doutrinários, né? Uma outra arma, né, contra os ataques das falsas doutrinas, né? Que é a não falsificação da palavra de Deus, né? Não falsificar a palavra de Deus. Mas ao seu tem gente que falsifica a palavra de Deus bastante, irmãos, bastante. Veja que a expressão aqui falsificar, né, nos tempos de Paulo era usada para se referir aos que desonestamente diluíam vinho com água, enganando assim os seus compradores. Ou seja, é aquelas pessoas que pegam um texto e faz o seguinte, ó, distorcem esse texto, tiram do contexto para poder enquadrar na sua mensagem. Isso, irmãos, é pegar água e colocar no vinho e dar para o povo beber. Então temos que tomar cuidado também com esse falso engano, nos proteger desse falso engano, né? A água que você tem tomado, ela a fonte é a palavra de Deus, está fresquinha, é genuína? O vinho que você tem tomado é proveniente da Bíblia?
ou tem sido também falsificado, ou você tem tomado bebida falsificada. Tome cuidado com isso, tá bom? Então, infelizmente, esse termo aqui, falsificar, é dar para alguém aquilo que não é genuíno, que não é verdadeiro, tá? Então, é o que muitas pessoas, infelizmente, fazem hoje. Pegam o texto, distorcem ele, colocam dentro do seu querer e dão como comida para o povo, tá? Não dando a genuína palavra de Deus. Então, isso é falsificar. Bom, desse modo, né, a lição aqui é de que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano de falsa doutrina. O que eu falei? Somente pela mensagem pura. Alceu, o que é mensagem pura mesmo? Eu encerro dizendo aqui, ó. Somente aqui, irmão. Se a tua igreja estiver pregando a Bíblia, somente aqui, doutrina pura. Se a tua igreja estiver pregando aqui, ó, a palavra de Deus, doutrina pura. Agora, se para pregar isso precisa incrementar, colocar outras coisas, cuidado. De repente você está tomando vinho misturado com água e vai ter uma bela dor de barriga espiritual, vamos assim dizer. Tá bom? Então tomem cuidado. A doutrina pura da palavra de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe e que Deus te dê vitória. Chegamos agora, irmãos, para a conclusão aqui da nossa lição e eu quero finalizar aqui a nossa aula dizendo o seguinte: esta lição que nós estudamos, ela reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a propagação da sã doutrina. Então ficou claro para nós, estudando o que é uma falsa doutrina, os meios com que ela vem, como nos proteger dela, né, da falsa doutrina. Então ficou claro para nós aqui durante essa lição, né, de que a igreja ela precisa ter compromisso, tá, com o ensino e a propagação da doutrina. Querido, que você possa entender isso, tá? Que na sua igreja haja compromisso na pregação, no ensino, e que você, jovem da escola bíblica dominical, você, professor, possa sempre estar comprometido com a sua igreja local, com os cultos de ensino, com a escola bíblica dominical, que você não falte, que você vá, tá bom? Nós aprendemos agora que para combater o falso eu preciso saber o que é verdadeiro. Então agora é compromisso seu com Deus e com a sua igreja local de não faltar aos cultos de ensino da palavra, porque é somente através do ensino da palavra que nós vamos conseguir vencer as falsas doutrinas. Bacana? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao final de mais uma pré-aula. Deus abençoe pela sua vida. Obrigado por você ter ficado até aqui. Eu queria pedir para você mais uma vez, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e também, por favor, compartilhe esta pré-aula com outras pessoas para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e promover assim a palavra de Deus, a doutrina verdadeira, genuína do Senhor nosso Deus. Combinado? Conto com a sua ajuda em nome de Jesus. E nós, irmãos, vamos ficando por aqui, né? E voltaremos novamente, né, na próxima pré-aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.